E para a gente conversar e repercutir ainda mais a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente recebe agora o deputado federal do Partido Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. Chega conosco aqui na nossa programação para analisar essa determinação de prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Deputado, boa tarde, bem-vindo. Como você recebe ou recebeu hoje pela manhã a notícia da prisão do ex-presidente? Boa tarde. Em um dia muito triste para a democracia brasileira, mais uma vez a gente vê que os abusos de autoridade do Alexandre de Moraes seguem sendo cometidos e a população brasileira anestesiada. O que aconteceu com Jair Bolsonaro hoje, mais uma vez, foi uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade. Ele já estava preso em regime domiciliar sem que tivesse sido denunciado pelo Ministério Público, ou seja, uma prisão que não tinha respaldo jurídico, respaldo legal, e agora a gente percebe, por tudo que já se está dizendo também nos meios de comunicação e por meio da leitura da decisão de Alexandre de Moraes, que esse pedido de prisão da Polícia Federal já estava programado, foi feito, aliás, na sexta-feira, já estavam preparando todo esse ato para o dia 22, o ministro Alexandre de Moraes tem um fetiche por esse número, e agora vemos que há uma reação da oposição que já está reunida em Brasília, e eu em breve estou chegando também, hoje ainda, para me somar aos colegas da oposição no Congresso Nacional. Deputado, a gente está aqui repercutindo desde manhã essa situação envolvendo o ex-presidente, tentando entender quais são os impactos no mundo político dessa determinação de prisão. E muito tem se falado em relação à possibilidade de se reavivar o PL da anistia, que depois foi rebatizado de PL da dosimetria. Queria sua análise sobre isso, se o senhor acredita que depois dessa prisão, com um senso de injustiça na população, um clamor público pressionando o Congresso Nacional, há ou não a possibilidade desse projeto ser levado adiante? E em qual modelo, né? De anistia ou de dosimetria? Não, sem dúvida nenhuma, para nós sempre foi anistia, nunca foi dosimetria. A oposição sempre defendeu que nós precisamos passar borracha nessa parte da história brasileira, virar a página, reequilibrar os poderes. Até porque o próprio termo anistia, por mais que a gente prefira utilizá-lo, não se aplica à maior parte dos casos, porque o que precisaríamos era a anulação dos processos que são eivados de inconstitucionalidades, de vícios insanáveis. Há sim uma parte daqueles que participaram do 8 de janeiro que depredaram, mas pelo crime de vandalismo já cumpriram muito mais tempo de cadeia ou de restrição de liberdade que qualquer vândalo no Brasil. E agora a gente vê com essa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro que não há outra saída senão o Congresso Nacional se manifestar, e isso precisa ser agora nessa terça-feira. Nós estamos trabalhando para que seja pautado esse projeto desde o início do mandato já. Essas restrições de liberdades, esse estado de exceção em que nós vivemos iniciou já em 2019, é bom lembrar disso, com o inquérito das fake news, e agora chegou num ponto que, sinceramente, ou a gente resolve via Congresso Nacional, ou o Congresso Nacional, diante da própria sociedade, se desmoraliza definitivamente, uma vez que não está oferecendo à população brasileira a resposta nessa crise institucional que nós vivemos, que é a resposta adequada, ou seja, a aprovação da anistia. Então nós queremos confiar ainda que nossos colegas parlamentares e os líderes partidários decidam por votar esse projeto na próxima terça-feira, e assim a gente possa libertar todos os presos políticos brasileiros, inclusive o presidente Bolsonaro, e virar essa página tão triste da nossa história nacional. Deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Vou trazer para a nossa conversa os nossos analistas. Quem vai te fazer a próxima pergunta é o José Maria Trindade. Perfeito. Seja bem-vindo, deputado. O senhor visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro na casa dele, eu acho que há 2 dias, né? Como o senhor o encontrou e quais eram as expectativas dele, se ele esperava assim, algo parecido nesses dias? Não, ele não esperava nenhuma data, mas ele sabia que a maldade que estão fazendo contra eles, Maria, boa tarde, satisfação te ver aqui no programa também da Jovem Pan, ele sabia que isso aconteceria cedo ou tarde, infelizmente, ainda que ele estivesse absolutamente inconformado e querendo uma justiça justa mesmo, que não é o que se encontra hoje no Brasil. Ele estava muito inconformado com o fato de que ele foi condenado sem que estivesse sequer no Brasil durante os atos de 8 de janeiro, e o vincularam a ele, a esses atos,
também por ter liderado, imagina, lá dos Estados Unidos, uma narrativa absolutamente falaciosa, uma tentativa de golpe de Estado armado, e não havia armas naquela população que estava revoltada, sim, como eu disse antes, uma parte vandalizou, mas uma grande maioria só estava ali para realizar um protesto pacífico e não teve participação de forças armadas, algo que realmente pudesse significar qualquer tipo de ameaça ao Estado de Direito, à democracia brasileira. Foi uma grande farsa o 8 de janeiro, assim como esse processo todo tem sido uma grande farsa. E além disso, sob o ponto de vista pessoal, eu percebi um presidente muito fragilizado na sua saúde, soluçava durante toda a tarde, eu fiquei praticamente 4 horas com ele na sua casa, também estava junto o seu filho, Carlos Bolsonaro, e eu vejo com uma grande covardia o que está sendo feito com sua família, porque Carlos Bolsonaro já sofreu busca e apreensão, Eduardo Bolsonaro não pode mais voltar para o Brasil ou será preso, e agora colocaram a culpa de algo que já estava previsto, porque essa prisão já estava prevista. Está muito claro que Alexandre de Moraes já estava prevendo fazer essa prisão hoje, colocar ainda a culpa na convocação de Flávio Bolsonaro, filho mais velho senador do Jair Bolsonaro, colocar a culpa sobre ele desse pedido de prisão, como se a convocação para uma vigília de oração fosse motivo para prender alguém que já estava em regime domiciliar de prisão e que tinha policiais na rua da frente, na rua de trás, não havia a menor possibilidade de fuga, muito menos em meio a uma eventual vigília de oração. Então, isso tudo deixa a família do Bolsonaro também muito revoltada. Eu falei com o Flávio Bolsonaro por telefone essa manhã, eu percebia claramente quão revoltado ele estava, e ele acabou de terminar uma live, inclusive, aos prantos, demonstrando como realmente essa covardia está afetando não apenas o Bolsonaro, como também seus familiares e a todo o Brasil. Deputado, a gente tem inclusive um trecho dessa live do Flávio Bolsonaro. A gente tem no gancho aí, Vitinho, nosso diretor de TV, para a gente acompanhar? Temos, né? Então vamos acompanhar justamente essa live que falou, agora se referiu o deputado Marcel Van Hatten, live do Flávio Bolsonaro, que falou há pouco nas redes sociais. Vamos acompanhar. E não foi interpretado de forma alguma como uma tentativa de fuga. Não tem nenhuma lógica. Se é que é verdade que houve uma tentativa, alguém mexeu, algum problema com a pulseira, com a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro, à 00:08 de hoje, sábado. E a vigília que eu convoquei foi para as 19 horas de hoje, 7 horas da noite. Tem algum sentido manipular a tornozeleira e esperar 19 horas para depois tentar fugir? O que é absolutamente, humanamente impossível de acontecer. Interessante essa linha do tempo que ele coloca, deputado, que é justamente ele então tiraria a tornozeleira à 1 da manhã dessa madrugada, esperaria até o início da noite do sábado para, durante o tumulto da multidão, ter facilitado a possibilidade de fuga, né? Esse é um argumento que traz o Flávio Bolsonaro justamente nessa live aí que fez há pouco nas redes sociais. Olha, eu vou trazer uma suposição, tá? Mas é uma suposição baseada em decisões anteriores do Alexandre de Moraes e nos fatos observáveis. Me parece que a decisão já estava pronta para prender Jair Bolsonaro hoje com um único argumento: a suposta fuga de Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal, que também foi condenado nessa farsa do golpe no STF e que está hoje nos Estados Unidos, porque esse foi um dos argumentos utilizados na decisão de Alexandre de Moraes. Me parece que este era o motivo que levaria à prisão de Bolsonaro hoje, e o documento, o pedido da Polícia Federal foi enxertado por outros 2 fatos supervenientes e que enfraqueceram e muito, até porque o primeiro argumento já era fraco, esse do Alexandre Ramagem, que foi justamente a questão da tornozeleira. O pedido da Polícia Federal foi feito já no dia 21, e a questão da tornozeleira se deu no dia 22, à 00:08, segundo a Polícia Federal. Lembrando que essa questão da tornozeleira já afetou várias outras pessoas nessa trama do suposto golpe, como o próprio Felipe Martins, que ficou alguns minutos com a tornozeleira sem conexão com a internet, porque a internet era intermitente, às vezes tem esses problemas,
e aí o Alexandre de Moraes pediu explicação a ele. Outro detalhe, Fernando Collor de Mello, que hoje está em prisão domiciliar, já passou por 36 horas com a tornozeleira desligada e não aconteceu nada com ele, certo? E aí essa história agora que o Flávio conta tem toda a razão de ser. A tal da vigília que ele chamou de oração seria somente hoje às 19 horas. Então quer dizer que o Bolsonaro romperia a tornozeleira meia-noite e 8 para esperar até às 19 horas para se meter pelo meio do povo e fugir. É uma história absurda. E o terceiro fato superveniente é justamente esse, da convocação para uma vigília de oração feita pelo Flávio Bolsonaro e que, sinceramente, também é absurdo supor que a Polícia Federal não teria capacidade de monitorar uma vigília de oração que está acontecendo. Puxa vida, isso aí envergonha a Polícia Federal. Tem um delegado que diz uma coisa dessa. Se não consegue vigiar ou monitorar uma vigília de oração próximo da casa do Bolsonaro, como é que a gente vai acreditar que a Polícia Federal pega traficante? Como é que a gente vai acreditar que a Polícia Federal consegue combater crime de sangue, crime sério? É um absurdo. A Polícia Federal está virada num chapéu hoje no Brasil, a depender da sua liderança, que é muito incompetente, aliás, é muito competente para perseguir pessoas honestas. Inclusive, sou eu um dos perseguidos da Polícia Federal do Lula, que decidiu me investigar por ter denunciado justamente uma das barbaridades que delegados seus estão cometendo nesses processos fajutos. Então, o que me parece é que a decisão já estava tomada. Há relatos, inclusive, de que plantões de policiais federais foram desmobilizados ao longo dessa semana para concentrar. Eu preciso confirmar essa informação, mas fui informado de que teria acontecido isso para que hoje os plantões estivessem todos mobilizados, e depois de terem incluído essas duas outras motivações, essas duas outras fundamentações, decidiram encaminhar o pedido de prisão de Bolsonaro, coincidentemente, no dia 22 de novembro. Alexandre de Moraes tem um fetiche pelo número 22. Deu 22 milhões de reais de multa para o PL quando contestou o resultado das eleições, algo que qualquer partido político, pela lei, pode fazer, e também num dia 22 decidiu dar andamento para os processos de Jair Bolsonaro. Então, a gente vê que tudo o que está sendo feito, de certa forma, é premeditado e tem corroído e atacado a nossa democracia. Deputado Marcel Van Hatten, eu vou trazer agora a pergunta do Diego Tavares para você. Deputado Marcel Van Hatten, uma boa tarde, um prazer revê-lo aqui na Jovem Pan News. Deputado, o ex-presidente Jair Bolsonaro está funcionando como um articulador das eleições 2026 em relação a todos os balões de ensaio no campo da centro-direita. Como que essa prisão agora interfere nesse processo de escolha do candidato que disputará pelo campo em 2026? Olha, Diego, satisfação minha estar com vocês no ar. Se já era difícil antes falar com o Bolsonaro, dependia de autorização do Alexandre de Moraes, que eu obtive só depois de 3 meses de espera, e uma autorização individual, em que eu pude ficar durante apenas aquele horário determinado pelo Alexandre de Moraes e não podia trocar com ninguém, não podia pedir outra hora, sim, até podia pedir, mas duvido que me daria outra hora. Se já era difícil até agora, imagina no momento em que ele está preso na carceragem da Polícia Federal. Isso é um abuso, é um absurdo. Esse é um dos grandes objetivos de Alexandre de Moraes. Além de humilhar covardemente Jair Bolsonaro, ele quer tirá-lo completamente do tabuleiro eleitoral. E Bolsonaro é importantíssimo nesse futuro político do Brasil. Eu estive com ele na última quarta-feira, tratando do meu Rio Grande do Sul, onde serei eu e o delegado Sanderson, seremos nós dois os candidatos no ano que vem ao Senado, indicados por Jair Bolsonaro, e o Zuco, candidato a governador. Eu estive lá para tratar do meu estado e também levei uma lista de todos os demais estados do Brasil e passamos um a um para tratar da parceria entre o Novo e o PL como partidos de direita em cada um dos estados da nação, tanto para eleger deputados federais como para eleger senadores, deputados estaduais e governadores. Agora, com essa prisão, fica ainda mais difícil, fica praticamente inviável. Nem sei como funcionariam eventuais visitas e, realmente, o que Alexandre de Moraes quer, o que o PT, Lula quer, é tirar Jair Bolsonaro do cenário eleitoral. E você não precisa gostar do Bolsonaro
gostando ou não gostando dele, tirar um ator político dessa forma, no tapetão, de uma forma injusta, num processo inválido, que jamais poderia ter tramitado no Supremo Tribunal Federal. O Lula teve direito a 3 instâncias, foi condenado em todas elas, depois só descondenado no Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro é o contrário, é condenado no Supremo Tribunal Federal e não tem chance de recurso, e nas instâncias inferiores nunca tramitou processo nenhum a seu respeito. Uma pessoa que nunca foi condenada por nenhum tipo de corrupção, ao contrário do atual presidente Lula, que foi condenado e depois descondenado. Só aí a gente vê como essa perseguição é política e como querem, de fato, tirar Bolsonaro do tabuleiro eleitoral e, como ele mesmo diz, enterrá-lo vivo. E, a julgar pelo seu estado de saúde, infelizmente, não duvido que possa acontecer isso, e Alexandre de Moraes terá mais uma morte na sua conta, porque já são algumas, inclusive a do Clezão, que foi a primeira dentro da Papuda, com um pedido de soltura do Procurador-Geral da República, que passou mais de 2 meses na mesa do Alexandre de Moraes sem que ele despachasse, até que o Clezão viesse a morrer dentro da penitenciária. Deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Deputado, não posso deixar de fazer essa pergunta, aproveitar a sua participação aqui e a sua informação de que será candidato ao Senado, você e o Sanderson, no ano que vem, com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda assim, com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, te indicando ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul, o Partido Novo vai ter candidatura própria à presidência da República? Essa é uma decisão que o Partido Novo tomou há alguns meses já, depois de uma reunião do Zema, nosso governador de Minas Gerais, com o presidente Jair Bolsonaro, em que o próprio presidente Bolsonaro o incentivou a lançar a pré-candidatura, pois disse que quanto mais candidatos de direita no primeiro turno, melhor, e que todos se juntariam depois do segundo turno, inclusive no caso de Jair Bolsonaro poder concorrer. Zema disse a Bolsonaro que, se Bolsonaro concorresse, ele o apoiaria. E, se conseguirmos reverter ainda toda essa situação e a própria inelegibilidade, o Novo dará apoio ao candidato Jair Bolsonaro, se ele puder realmente concorrer. Não acontecendo isso, nesse momento, Zema é o nosso candidato, é o candidato do Partido Novo, e, obviamente, ele tem conversado com outros candidatos em potencial para tratar do futuro do Brasil e decidir se realmente essa preferência exposta pelo próprio presidente Bolsonaro de que tenhamos mais candidatos na direita seja consolidada para as eleições do ano que vem, ou se haverá alguma espécie de composição entre os partidos de direita e de centro até o dia das convenções, que acontece aí pelo mês de agosto de 2026. Tem muita coisa para acontecer pela frente. A maior parte das decisões certamente serão tomadas por volta do mês de março, que é o prazo de desincompatibilização. O próprio governador Romeu Zema terá de renunciar ao cargo de governador para poder concorrer à presidência da República. O mesmo vai ter de acontecer com o governador Tarcísio de São Paulo, se for concorrer à presidência da República, e com o governador Caiado, só para dar 3 exemplos do estado de Goiás. Então, há ainda um tempo para tratar dessa situação e, principalmente, um tempo para tentarmos reverter tanto a situação jurídica do presidente Bolsonaro e de tantos milhares de perseguidos no Brasil, votando a anistia na Câmara e no Senado, como também a situação da inelegibilidade dele e de outros brasileiros que também já tiveram inelegibilidade declarada de forma inconstitucional. Muito bem, conversamos aqui com o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Eu agradeço, muito obrigado, boa tarde a todos e que prevaleça a democracia no Brasil. Vamos continuar lutando e muito por ela. Um abraço, viva o Brasil!